Oi pessoal, hoje vamos falar sobre hábitos bucais deletérios, especificamente sobre os hábitos de respiração bucal. Um problema relativamente comum, principalmente aqui em Brasília, que pode afetar muitas e muitas crianças, e é de fundamental importância diagnóstico precoce, exatamente para que haja um correto desenvolvimento, não só dentofacial, mas também no desenvolvimento geral da criança. Então, sob condições normais, devemos sempre respirar pelo nariz, pois é exatamente a respiração nasal, a passagem do ar pelo nariz, que proporciona as condições ideais para que esse ar possa ser introduzido nos pulmões, ou seja, aquecimento, umedecimento e a filtragem. Então, sob condições normais, sempre que possível, a criança deve respirar pelo nariz. A respiração bucal ela existe quando a criança ou o indivíduo passa a respirar pela boca. E isso pode ocorrer em duas situações, basicamente, quando nós temos aí o indivíduo sob exercícios, que aí ele precisa de um volume de fluxo aéreo maior, ou ainda sob obstruções temporárias das vias aéreas superiores, ou seja, uma gripe, algum tipo de problema de congestão nasal. Respirar pela boca, então, de forma crônica é um problema. Já foi relatado há algum tempo, já historicamente, em 1864, George Catlin já colocava em seu livro que respirar pela boca é um problema. Então aqui nós podemos ver um indivíduo que tem uma respiração natural e aqui um indivíduo respira pela boca. Então aquele indivíduo que respira pela boca sofre. Na própria revista Já Crescer já se colocava que respirar pela boca é problema. Então, sono agitado, dificuldade para comer, face estreita e boca sempre aberta é o perfil de quem não consegue respirar pelo nariz. E o que provoca a respiração bucal? Então, qualquer fator etiológico nas vias aéreas superiores que venha diminuir ou impedir o volume do fluxo aéreo é considerado um fator etiológico de respiração bucal. Então, entre eles, nós temos alterações do nariz nas fossas nasais, como traumatismo nasal, corneta inferior inflamado ou hiperdesenvolvido, que é muito comum em caso de rinite alérgica, cavidade nasal estreita, característica de pacientes dólico-faciais, deformação nasal congênita ou mesmo problemas de pólipos ou tumores nasais. Já na faringe ou na cavidade bucal, nós podemos ter as adenoides ou ainda as amígdalas palatinas hipertróficas. Essas estão mais próximas da área de atuação do dentista. Então aqui nós podemos ver nitidamente que essa é a adenoide, o aumento então desse tecido linfático com diminuição na passagem do fluxo aéreo. Então nessas condições o indivíduo não consegue respirar pelo nariz e passa então a respirar pela boca como uma via alternativa de respiração. E aqui as amígdalas palatinas hipertróficas, então esse aumento também de tecido linfático, que faz com que principalmente o palato mole se mova posteriormente, diminuindo a passagem do fluxo aéreo pela nasofaringe. Nessas condições o paciente tem que abrir a boca para poder respirar. Então, entre as principais alterações, nós podemos perceber uma mudança na postura lingual e mandibular. Então a mandíbula ela tende a se abrir para que o ar possa passar e, além disso, a língua se projeta. Então isso já quebra o equilíbrio funcional entre a língua e os lábios. Então nós temos um aumento da pressão lingual sobre os incisivos com a tendência de vestibularização dos mesmos. Uma mudança na postura da cabeça, o indivíduo muda a postura da cabeça, inclusive já evidenciado em alguns artigos, esse aqui mostrando, por exemplo, uma obstrução induzida das vias aéreas com um novo patamar do ângulo crânio cervical, e aqui um artigo na Dental Press que mostra nitidamente o aumento dessa curvatura da coluna, diminuição do ângulo crânio cervical em indivíduos respiradores bucais. Tudo isso para aumentar esse ângulo aqui e diminuir a resistência à passagem do ar. Uma vez que a boca é sempre mantida aberta, existe uma extrusão dos dentes posteriores com consequente aumento da altura vertical de maxila, a altura alveolar de maxila. Então isso faz com que o palato se torne profundo e o paciente tem então uma rotação posterior da mandíbula. Então a associação desses fatores, ou seja, um fator dentário, que seria a projeção da língua e a quebra do equilíbrio entre lábio e língua,
e consequente projeção dos incisivos, e uma rotação posterior da mandíbula leva então à mordida aberta anterior. E é comum encontrarmos o que nós chamamos de palato ogival. O que é o palato ogival? O palato estreito e profundo, e esse estreitamento de maxila é devido a alguns fatores. Um deles, exatamente pela não uso, né, não passagem do ar pela maxila, então a passagem do ar pelas narinas, né, pela cavidade nasal é um importante estímulo de crescimento transversal de maxila. Além disso, a expansão da língua também leva a uma expansão do palato. Uma vez que a língua se encontra abaixada para que o ar possa passar, nós temos então uma quebra do equilíbrio entre a língua e o bucinador, que continua exercendo uma força vestíbulo-lingual, impedindo então o crescimento transversal de maxila. E é comum encontrarmos nesses indivíduos também a deglutição atípica, né? Muito em função da mordida aberta anterior, que provoca a deglutição, pode provocar a deglutição atípica, e também, né, o aumento do volume das amígdalas palatinas. Então, é importante estarmos atentos às características do respirador bucal, tanto características faciais quanto dento-esqueléticas. Esse é um típico paciente respirador bucal. Ele apresenta então uma face longa e estreita, né? Nesse paciente não está característico, mas inclusive pode acentuar essa face adenodiana. As narinas reduzidas e a base nasal estreita, exatamente pelo de fato não se usar essas narinas. O filtro do lábio superior se apresenta alongado. Os lábios hipotônicos, vermelhos e ressecados, exatamente pela passagem do ar. Sorriso gengival, que é uma característica estética bastante incômoda, né, para esses pacientes, e de difícil resolução, seja interceptativo, seja numa fase posterior. Uma musculatura peribucal flácida, né, ausência de selamento labial, exatamente pela hipotonia de lábios, e a olheira, né, mostrando que não só existe aí consequência no desenvolvimento craniofacial, mas também, né, o paciente ele tem dificuldade de descansar, né, ter o devido repouso em função das dificuldades respiratórias. Então, aqui numa vista lateral, podemos ver uma mandíbula retrognática com rotação posterior. A impressão que dá é que existe retrusão de maxila, mas é na maioria das vezes essa rotação posterior. Protrusão dos incisivos e a associação desses dois fatores leva então à mordida aberta anterior. Aumento da sobresaliência em muitos casos, e na maioria das vezes esses pacientes são classe 2, em razão exatamente dessa rotação posterior da mandíbula. A face. E aqui, então, aonde pode chegar numa mordida, um paciente respirador bucal, uma mordida cruzada nesses pacientes. Então, aqui um paciente com 23 anos de idade, respirador bucal por rinite alérgica, obstrução completa das vias aéreas superiores. Então, nós podemos ver uma atresia de maxila bastante severa, com mordida cruzada posterior, e o comumente conhecido palato ogival, que é um palato profundo e estreito em forma de V. Então, exatamente para mostrar, né, a associação entre a respiração bucal e o desenvolvimento craniofacial, é um trabalho desenvolvido pelo nosso querido professor Dante Bresolin, publicado na American Journal, mostra então que esses pacientes têm maiores chances de, primeiro, terem uma altura facial aumentada, inclinação dos planos palatino e oclusal também aumentados, maxila e mandíbula retrognáticas, mostrando que a maxila não só tem problemas de desenvolvimento transversal, mas também antero-posterior, altura de maxila aumentada, o que favorece o sorriso gengival, aumento do overjet ou sobresaliência e uma menor distância intermolares, com consequente maior prevalência de mordidas cruzadas. Então, isso é uma das primeiras evidências que mostra uma correlação forte entre a respiração bucal e o aparecimento de problemas no desenvolvimento craniofacial. Então, o que fazer? Então, como envolve várias áreas, o tratamento também é multidisciplinar, podendo envolver os otorrinos, a pediatria, a alergista, a alergologia, a ortodontia, a cirurgia e a fonoaudiologia, eventualmente a fisioterapia. Então, a área responsável pelo diagnóstico e tratamento das obstruções das vias aéreas superiores é a otorrinolaringologia. Então, deve-se procurar sempre um otorrino engajado ou bastante determinado no diagnóstico dessas causas e no correto tratamento, pois, no nosso entender, ou pelo menos no meu entender, quanto mais cedo a criança voltar a respirar pelo nariz, menor isso é uma consequência sobre o desenvolvimento craniofacial e, é claro, também sobre o desenvolvimento geral da criança.
Então, o otorrino tem uma importância fundamental nesse diagnóstico e tratamento. Então, esse diagnóstico deve ser bem feito, deve incluir desde aí um exame clínico até exames complementares mais específicos, como a videorrinoscopia, mas não se deve-se buscar sempre a causa da respiração bucal. E muitas vezes a cirurgia é necessária, mas quem realmente vai indicar o que deve ser feito é o otorrino. Mas está bem claro na literatura que quando o indivíduo volta a respirar pelo nariz, ele tem um retorno do seu padrão de crescimento e, é claro, uma melhora, né, de todas aquelas alterações que eventualmente poderiam estar sendo corridas pelo fato de se respirar pela boca. Já o tratamento ortodôntico vai envolver exatamente um tratamento muitas vezes interceptador, ou seja, se o paciente tem uma mordida cruzada, descruzar essa mordida, se tem uma mordida aberta, fechar a mordida. Um tratamento um pouco mais complexo, que é o controle vertical de maxila, e muitas vezes o tratamento ortodôntico final, como complemento dessas abordagens. Então, o descruzamento deve ser feito normalmente por um disjuntor, que aí é o que a gente chama de expansão rápida de maxila ou, né, correção da mordida cruzada posterior esquelética. Então, esse disjuntor vai não só expandir o arco dentário, mas também separar a sutura, proporcionando aí um aumento da largura do palato e muitas vezes até uma melhora volumétrica da cavidade nasal. Então, esse é um disjuntor do tipo Haas, expandido aí a meio milímetro por dia, 1/4 de volta de manhã e à noite. Depois de 2 semanas, então, observa-se bem claramente o aumento da largura do arco, mas também um aparecimento de diastema, sinal de que houve separação da sutura palatina. O fechamento da mordida pode ser feito com aparelhos fixos, ou mesmo com uma grade palatina, que vai evitar, inclusive, né, a interposição de língua, proporcionando fechamento espontâneo dessa mordida. E o controle vertical de maxila, que muitas vezes eu uso com um aparelho extrabucal associado a um splint maxilar, que infelizmente tem que ser usado por um certo período de tempo, 2 anos em média, exatamente para fazer o controle vertical dessa maxila. O objetivo é dar condições de uma correta oclusão do sentido anteroposterior, mas principalmente uma altura de maxila e exposição de sorriso mais adequada. E, claro, os aparelhos fixos, principalmente após a disjunção palatina, de maneira a obter uma correta oclusão. E por último, né, como complemento aí da ortodontia, principalmente de pacientes após uma etapa de crescimento, 18, 19 anos, é necessária a cirurgia, seja para disjunção palatina, seja para cirurgia ortognática. Então, muitas vezes, a gente já pegamos os nossos pacientes numa idade um pouco avançada, onde a disjunção palatina sem auxílio cirúrgico pode ficar limitada ou até impossível de ser feita. Então, nós buscamos então a cirurgia para fazer essa disjunção palatina. Então, aquela paciente com essa atresia bastante severa, é necessário então se recorrer à cirurgia para que seja feita a disjunção. Então, aqui um exemplo da cirurgia, não é nessa paciente, mas mostrando como é feita a cirurgia. São feitas as osteotomias laterais, né, no lado direito e esquerdo, e depois com um cinzel é feita a disjunção da sutura, a separação da sutura palatina. Então, o aparelho já em posição, que já deve ter sido colocado previamente à cirurgia, é feita então as ativações e a comprovação de que houve a cirurgia, a disjunção. Então, passei o disjuntor do tipo Hyrax instalado, feito o protocolo de disjunção, observe que houve 13 milímetros de expansão, quase 10 milímetros de separação dos incisivos, mostrando aí então o sucesso da expansão da disjunção palatina. 6 meses pós-disjunção, ainda com o aparelho, mostrando aí o fechamento espontâneo do diastema proporcional pelas fibras transeptais. E depois, então, a remoção de 4 premolares e posterior tratamento ortodôntico fixo. E aí a fonoaudiologia, que tem a função importante de, às vezes, treinar, né, a respiração nasal. Muitas vezes o paciente não tem a obstrução ou foi feita a desobstrução, mas continua respirando pela boca por hábito. Então, o fonoaudiólogo tem aí essa missão de tentar treinar essa respiração pelo nariz, bem como recuperar toda essa musculatura que foi comprometida durante esse período de respiração pela boca. Aqui um exemplo de obturador bucal que pode auxiliar nessa função. E então, como conclusão, nós podemos verificar que
O hábito de respiração bucal pode levar a consequências graves no processo de crescimento e desenvolvimento craniofacial e importantíssimo o diagnóstico precoce dessa respiração bucal para que a gente possa orientar o paciente a buscar aí o tratamento correto e ele vir a respirar pelo nariz o mais rápido possível e ter os benefícios dessa respiração. Mas o mais importante é entender que quem respira mal vive mal. Obrigado.